Olha que coisa, hein? Informações sigilosas hackeadas pela equipe do Vorcaro foram usadas na defesa dele através do site O Bastidor do Diego Scottegay. Olha que coisa impressionante, está aqui, ó. Informações sigilosas da PF hackeadas por Vorcaro foram usadas pela defesa do banqueiro. Como é que ele usou essas informações? Se ele hackeou a informação, como é que ele usou essa informação para fazer a defesa? Ele não poderia alegar que ele tinha essa informação porque era secreta. Aí ele passou para um jornalista amigo, o Diego Scottegay, se dizendo uma fonte. Aí o Diego Scottegay publicou essa reportagem aqui, ó, do dia 17/11, às 11 da manhã. Lembra, o Vorcaro seria preso nesse mesmo dia, no final do dia, e poucos minutos depois da publicação dessa reportagem, os advogados do Vorcaro entraram com uma petição na justiça, alegando essa informação que está na reportagem aqui do bastidor como fonte da prova, né? Repara como é que eles fizeram para esquentar o hackeamento que eles fizeram, né? Cara, isso é impressionante por vários motivos, tá? É impressionante pelo motivo de, primeiro, né, revelar que o estratagema que eles usaram, que realmente está muito óbvio aqui. Segundo, porque mostra mais uma vez a imprensa marrom que se vende para esse pessoal, né? Não é só o bastidor, não. Lembra aqui, ó, do DCM, né? Aqui, ó, Malu Gaspar precisa trazer provas. O DCM defendia o Alexandre de Moraes, defendia, né? Brigava com a Malu Gaspar e coisa e tal. Não foi só o DCM, o Brasil 247 também, esses jornais da esquerda todos. Lembra que eu falei para você? Achava até estranho isso, porque a gente sabe que é o Lula que está batendo no Alexandre de Moraes. Por que tem jornal defendendo Alexandre de Moraes contra Malu Gaspar? Agora está explicado. Eles ganhavam dinheiro do Vorcaro. O dinheiro do Vorcaro estava indo para esse pessoal. É lógico, se o Lula paga para comprar esses jornais aqui, qualquer um paga, pô, qualquer um compra esses jornais, né? Mole pra caramba, né? A mesma coisa para o Scottegay. Vamos entender esse caso aqui, porque são dois escândalos ao mesmo tempo. É o escândalo de como é que o Vorcaro hackeou sistemas da polícia e da justiça e usou isso para tentar se defender, e o escândalo de como que tem jornalista vendido nessa história, né? Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Fux, é o Elvis Presley do Judiciário, Tasha Mais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, informações da PF sigilosa. Essa notícia aqui é de agora, tá? Eu vou deixar claro por quê, porque tem várias notícias aqui de vários pontos no tempo para explicar essa coisa toda para você, tá? Então essa aqui é que saiu agora há pouco, da Malu Gaspar, aqui ó, 4 de março de 2026, às 15h30, que saiu a notícia, né? PF afirma que dono do Master esquentou a informação de inquéritos sigilosos com sites de notícia, a quem chegou a pagar R$ 2 milhões. Ih, rapaz, aqui ó. A Polícia Federal descobriu que Vorcaro teve acesso a informações sobre o inquérito sigiloso aberto contra o Banco Master para investigar as fraudes nas carteiras de crédito vendidas ao BRB por meio do esquema ilegal de hackeamento comandado por ele. Então, como vocês sabem, a gente já falou hoje mais cedo que o tal do Moraes Mourão lá, que é o, digamos, braço direito mafioso do Vorcaro, né? Ele tinha contatos dentro da polícia, dentro de um monte de coisa, e conseguiu essas informações para o Vorcaro, né? E aqui, ó, ele conseguiu essas informações de que havia um inquérito sigiloso e que foi aberto um mandado de prisão contra ele. Aqui, ó. E aí ele entrou, de posse dessas informações, ele entrou com um pedido na Justiça Federal para tentar impedir a própria prisão, que já havia sido determinada. Mas aí que tá, ele não podia apresentar as informações porque elas foram obtidas de forma ilegal, né? É um inquérito sigiloso. Como é que ele soube dessas informações? Aí que ele falou aqui, ó, a representação da PF que baseou a sua prisão ainda estava em sigilo, e ele afirma que o hackeamento dos sistemas da Procuradoria revelou que o Banco Master que havia um inquérito sigiloso sobre a fraude na 10ª Vara de Brasília, comandada pelo juiz Ricardo Leite. Vorcaro, no depoimento à PF, é citado pelas iniciais DBV. Então, ele esquenta a informação utilizando o site O Bastidor, dirigido pelo jornalista Diego Scottegay, para torná-la pública. Segundo a PF, anexou ao relatório prints da conversa entre Scottegay e o banqueiro, ou seja, o próprio jornalista conversou com o banqueiro, tem prova disso lá no inquérito da PF, né? O jornalista recebia dinheiro de DBV para publicar informações de interesse do banqueiro. Em uma das conversas, ele informa a conta onde deveriam ser depositados os valores. Em uma planilha aparece a referência ao seu nome, a ordem de DBV para o pagamento de R$ 2 milhões.
Um bom dinheiro, né, cara? Porra, 2 milhões de reais é uma graninha, hein, cara? Aqui, ó. O mesmo jornalista esquenta uma informação de DBV que tinha um processo criminal em trâmite na 10ª vara do Distrito Federal, diz o documento. A partir daí, os advogados peticionaram na vara fazendo menção à reportagem publicada por Scott Esgai. Aqui, ó. O texto do bastidor foi publicado às 11h08 do dia 17 de novembro. Às 15h47, a defesa de Vorcaro enviou um e-mail à Justiça Federal de Brasília com uma petição dirigida especificamente à 10ª Vara Federal e a Ricardo Leite, se posicionando contra medidas cautelares eventualmente requeridas que poderiam provocar impacto relevante e prejuízo irreversível em todo o conglomerado master, né? A ordem de prisão dele tinha sido assinada pelo mesmo juiz 18 minutos antes. Caramba, olha que coisa. Aqui tá a reportagem. Essa é a reportagem aqui do bastidor que eles estão mencionando, tá? BRB Master Sem Fim, Diogo Scottegay, publicada em 17 de novembro de 2025, às 11h08, exatamente o que eles dizem. Olha só, é pequenininha, uma nota pequenininha. 2 meses após o Banco Central rejeitar a compra de parte do Master pelo BRB, a operação ainda movimenta Brasília. Adversários das duas partes se mobilizam para usar a negativa do BC como munição para detonar os dois bancos. Então, a visão do Scott Esgai, e no caso do Vorcaro, é que estavam atacando os bancos. Uma das frentes de ataque está na 10ª Vara Federal de Brasília. É lá que tramita o inquérito que resultou do parecer do Banco Central pela rejeição do negócio. A existência do procedimento foi revelada pela Folha de São Paulo. E, rapaz, olha só, está dizendo aqui que a Folha de São Paulo que revelou esse depoimento. Vamos ver se tem aqui, ó. PF abre inquérito sobre o Master após BC passar informação ao Ministério Público Federal. Ah, tá, mas a Folha de São Paulo falou que havia um inquérito nisso daí, tá? O inquérito já existia há algum tempo, mas não se sabia que estava na 10ª Vara. O que o bastidor revelou aqui é que estava na 10ª Vara de Brasília com o juiz Ricardo Leite, né? Quem tem interesse político e econômico em enterrar o Master e minar o BRB para tentar pressionar todas as frentes, aproveitando o momento de fragilidade? Em 2023, o bastidor apontou suspeitas de irregularidade numa das operações do Master. Não, a gente até apontou irregularidades, eu não sei o que lá, né? Mas quem teria interesse para enterrar isso? A informação que tem aqui, que foi divulgada, é essa de que a coisa estava na 10ª Vara. Por quê? Porque isso era sigiloso. Nem a Folha fala nisso. A Folha fala aqui que havia um inquérito da Polícia Federal. Aqui, ó, essa reportagem da Folha do dia 30 de setembro. Havia um inquérito na polícia, mas não quer dizer que tem um processo na justiça. E aí descobriu-se que havia esse processo sigiloso na 10ª Vara. Descobriram isso como? Através do pessoal lá que fuçou os sistemas lá e conseguiram ter acesso a esse processo que era sigiloso então, né? Então é lá que tramita o inquérito que resultou o parecer do Banco Central pela rejeição do negócio. A existência do procedimento, o inquérito foi revelado pela Folha, mas que estava na 10ª Vara foi revelado nessa nota aqui do bastidor. Então é isso que eles estão falando, né? Àquela altura, a ordem de prisão de Vorcaro deveria ser de conhecimento apenas do gabinete do juiz federal que autorizou a operação, além dos investigadores. No entanto, o Vorcaro já sabia e já deu entrada pedindo para reverter isso, né? Aí o curioso é que existe uma outra reportagem na Malu Gaspar mesmo, essa reportagem aqui, ó, de 12 de fevereiro agora de 2026, que fala aqui, ó, PF investiga suspeita de vazamento da ordem de prisão de Vorcaro. Repara, nesse momento eles não sabiam ainda que o Vorcaro tinha o contato lá com o tal do Moraes Mourão, que conseguia acessar os sistemas lá, ou que tinha algum amigo que conseguia acessar os sistemas lá, e que esquentou através do bastidor e fez a coisa. Eles não sabiam ainda, estavam investigando aqui. Ó. O pedido da defesa foi feito no mesmo dia da ordem do juiz de Brasília e é tratado como indício pelos investigadores. É lógico que é, porque era um inquérito sigiloso, ninguém sabia, não deveria saber que havia o pedido de prisão, e, no entanto, o pessoal protocolou esse pedido de soltura ou contra essa prisão preventiva ainda no mesmo dia, né? Aqui, ó. O pedido dos advogados, junto com a decisão de Vorcaro de viajar para o exterior, reforçaram as suspeitas em torno de um possível vazamento da decisão da Justiça Federal de Brasília, onde as investigações tramitavam. Então, até pouco tempo atrás, eles já sabiam que havia esse vazamento, que o Vorcaro ficou sabendo da sua possível prisão
que ia acontecer no dia 18, né? Então lembra, tanto que o Vorcaro foi preso no dia anterior. Ele foi preso no dia 17 exatamente porque o pessoal ficou com medo, ele ficou sabendo. Ele está sabendo que vão prender ele, está querendo fugir, né? Aqui, ó, no pedido enviado, tal, aqui, ó, a mesma coisa eles falam aqui, ó, no pedido enviado, tá aqui, essa é a reportagem, né? No pedido enviado por e-mail à Justiça Federal, no dia 17 de novembro, às 15h47, os advogados de Vorcaro se posicionam contra medidas cautelares eventualmente requeridas que poderiam provocar impacto relevante ou prejuízo irreversível e não sei o que lá. A ordem de prisão havia sido assinada apenas 18 minutos antes pelo juiz, e apenas o gabinete dele deveria saber. Então o pessoal já sabia que tinha fraudado, mas agora eles sabem, agora se esclareceu tudo nessa fase agora da Compliance Zero, que o Vorcaro tinha gente que acessava os sistemas da justiça e ficava sabendo do que estava acontecendo ali. Olha que coisa, né? É uma coisa bastante crítica, né? É crítico pelos dois lados. É crítico porque agora a gente sabe, né, o absurdo que foi esse negócio do Vorcaro, mas também pelo bastidor, né, pelo Diego Scottesguy. O pessoal já está aqui colocando um monte de gente apontando esse negócio, né? Vorcaro, no documento da PF, é citado pelas iniciais DBV, o site O Bastidor de Diego Scottesguy, e tem aqui o Diego Maynard também, que era do Manhattan Connection, né, falando a mesma coisa aqui, que absurdo, não sei o que lá. É espantosa a quantidade de pilantras na imprensa brasileira. Eu concordo, ô Diego, você é um deles, né? Aqui, ó. Outra coisa é que isso comprova, mais uma vez, a questão de como é que o DCM tá envolvido nessa história. Lembra que na petição do André Mendonça, a gente viu lá, o cara falava não, que o DCM vai atuar para derrubar a coisa. Como é que o DCM atuava? Ele devia usar alguma dessas empresas de fact-checking para dizer que a coisa é mentira, para derrubar coisa. Lembra? Estava lá na decisão do André Mendonça que o tal do Moraes Mourão, eu não sei se ele tem capacidade de fazer isso, mas ele falava que fazia. Que ele ia derrubar notícias com base em controle de rede social, com base em petição. Como é que eles devem fazer isso? Eles devem usar os mecanismos de fact-checking, que são coisas totalmente deturpadas aqui no Brasil, que são usadas exatamente para poderosos do governo e de outras entidades derrubar notícias que eles não gostam, né? Ele falava lá, não, que nós vamos derrubar as notícias boas e fazer notícias positivas, né? Aí colocou aqui, ó, Malu Gaspar precisa trazer prova do que esconde conversa sobre o Master e não sei o que lá. A DCM, né, criticando pra caramba Malu Gaspar e defendendo Alexandre de Moraes, defendendo, na verdade, a gente sabe agora, eles queriam defender o Vorcaro. Eles estavam defendendo o Vorcaro. Eles estavam na folha de pagamento do Vorcaro. Aqui, ó, o Brasil 247 também, não, caso Malu Gaspar, a guerrilha lavajatista, que absurdo, a Malu Gaspar, a guerrilha lavajatista, não sei o que lá. Agora faz sentido por que esse pessoal todo estava defendendo o Alexandre de Moraes quando o Lula queria derrubar o Alexandre de Moraes. Esse pessoal aqui certamente recebe dinheiro do Lula para defender o Lula, mas recebia mais dinheiro do Vorcaro para defender o Vorcaro. Então, ou seja, agora está explicado essa imprensa marrom. Uma vez imprensa marrom, se você se vende mesmo, é só uma questão de pagar mais, né? Quem paga mais leva, né? Se bobear, eles fazem até artigo a favor do capitalismo aqui, ó, defendem Bolsonaro e tudo mais. Só uma questão de dar dinheiro para eles. Eu não vou dar, porque é totalmente irrelevante, mas é só uma questão de dar dinheiro para esse pessoal que defendem qualquer coisa, né? Engraçado que tá o bastidor aqui, continua falando aqui, tá aqui, saindo notícias e coisa e tal, não do Diego Scottesguy, só do pessoal, dos auxiliares dele lá, né? Aqui, essa daqui foi do próprio cara que é o dono do bastidor, né? O Diego Scottesguy. O Diego é o dono do bastidor, né? Ele que fez, ele botou o dele lá e fez a matéria que foi usada para esquentar a informação do Vorcaro, né? Que feio isso, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.